E sabe que nós cometemos um erro na igreja? A gente às vezes vai contar o testemunho de alguém e dizer assim: olha, o irmão vivia no pecado, mas ele foi assistir um evangelismo, ou ele visitou a igreja, ou foi para um pequeno grupo e o Espírito começou a atuar. O Espírito começou a atuar? Você acha que o Espírito de Deus depende da nossa ação para começar a atuar no coração de alguém? O Espírito começa a atuar quando a pessoa nasce. É aí que ele começa a atuar. O Espírito vai apelar ao coração de uma pessoa ao longo de toda a sua vida, para que em algum momento ela ceda. O Espírito atua de forma imperceptível. Às vezes, de forma imperceptível. Às vezes, de uma forma mais direta. Mas atua. Eu estava em Belém, realizando uma semana especial lá. Eu pregava do auditório do Hospital Adventista e via satélite nós transmitimos para 3.000 igrejas na região norte e nordeste do Brasil. 3.000 igrejas conectadas com antenas via satélite. E eu pregava de um auditório do hospital. Mas olha como o Espírito trabalha. Em uma dessas noites que eu pregava, para ser exato, na terça-feira à noite, em uma igreja distante, lá no estado do Pará, um jovem passou em frente à nossa igreja, olhou para dentro e seguiu o caminho. E um dos nossos anciãos que estava na recepção percebeu que ele olhou para dentro e seguiu o caminho. Esse mesmo jovem, ele voltou, tornou a olhar para dentro da igreja e seguiu na direção oposta. E o ancião percebeu aquilo. Ele voltou pela terceira vez. E quando ele veio pela terceira vez, o ancião saiu de dentro da igreja, foi lá na rua e abordou o jovem. E disse: boa noite, meu jovem, tudo bem com você? Eu percebi que você passou em frente à igreja, viu que estamos abertos. Você não quer entrar? Ele disse: não, eu não posso entrar. Mas quando eu passei hoje em frente a essa igreja, parece que uma voz disse para mim: entra. E o ancião disse: bom, já que a voz disse para você, então entra. Ele disse: não, eu não posso entrar. Mas por que você não pode entrar? Eu não posso porque eu saí de casa essa noite para assaltar. Eu acabei de sair da prisão. E ele levantou a camisa assim. E mostrou o quê? A arma de fogo. Eu saí para assaltar. O ancião disse: mas você não sentiu vontade de entrar? Você não ouviu uma voz? Então entra. Ele disse: mas você não entende, eu não posso. Eu saí para assaltar. O ancião disse: mas entra, assalta depois do culto, mas entra. E o ancião ficou ali. E ele aceitou entrar. Entrou, se assentou lá no fundo. E naquela terça noite, eu pregando lá do auditório do hospital, em algum momento do sermão, eu disse assim: você entrou hoje pela primeira vez na igreja, não foi? Você nunca se imaginou dentro de uma igreja adventista. Mas sabe por que você está aqui hoje? Porque Jesus está chamando você. Ele tem um chamado para você. Agora os pastores virão aqui à frente, no telão. E eu quero convidar você, aonde quer que você esteja aí na igreja, no Pará, no Maranhão, se levante e venha aqui à frente e entregue sua vida a Cristo. E aquele rapaz armado se levantou lá do fundo e veio aqui à frente e se entregou a Jesus. Nicodemos, você não vê o vento, mas você vê a árvore balançar. É o Espírito falando com pessoas distintas em diferentes momentos. Entra, dá o passo, se levanta, toma a decisão. É assim que ele trabalha, Nicodemos. Mas Nicodemos não havia entendido plenamente ainda. Então Jesus deu mais um passo, com toda a paciência que ele sempre tem. Ele diz assim:
Nicodemos, no verso 14: do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha o quê, irmãos? A vida eterna. E então Jesus diz para Nicodemos: Nicodemos, sabe por que isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Terminada a entrevista, Nicodemos voltou para casa. Ele ficou pensando naquelas palavras por um longo tempo. E cerca de 3 anos depois dessa entrevista, quando Jesus foi levantado lá no Calvário, Nicodemos estava presente. E quando a cruz foi erguida do solo, Nicodemos lembrou-se das palavras lá do Monte das Oliveiras, daquela entrevista secreta. Assim como Moisés levantou a serpente numa haste, importa que o Filho do Homem seja levantado numa cruz. Stauros. E foi nesse momento que Nicodemos entendeu que aquela serpente de bronze que Moisés levantou, que livrava as pessoas da morte, do veneno das serpentes, ela apontava para a cruz e para o Messias. Quando ele viu o homem do Calvário sendo erguido, ele lembrou-se dessas palavras, e Nicodemos tomou sua decisão e se entregou a Cristo. A partir desse momento, você não tem mais um homem tímido que tem medo de sua fé, não. Junto com José de Arimateia, ele vai lá pedir o corpo de Cristo. Ele vai preparar uma sepultura digna para o seu Senhor. E a inspiração revela para nós que Nicodemos gastou toda a sua fortuna para que o Evangelho pudesse ser pregado. E ele jamais se esqueceu daquela noite, quando ele se encontrou com Jesus. Você se lembra também do momento que você se encontrou com Cristo? Está vívido em sua memória o momento em que Ele chamou você? Como eu disse há pouco, talvez isso seja claro para alguns aqui, talvez não. E talvez até alguns tenham se preocupado ou se importam por não determinar exatamente o momento da sua conversão. Mas lembre-se, isso não quer dizer que você não seja convertido, porque o vento, ele sopra e às vezes não podemos perceber sua ação, e Deus trabalha longamente com as pessoas, com alguns 40, 50, 60 anos. Mas o importante dessa história é não resistir a esse espírito, e quando recebemos o chamado, passarmos pelo nascimento do Espírito e depois pelo nascimento da água, o batismo. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Tem um texto muito bonito do livro Desejado de Todas as Nações que eu gosto muito, onde a escritora Ellen G. White diz apenas assim: nós, ao pregarmos o Evangelho, precisamos apenas exaltar o homem da cruz. E uma vez que nós exaltarmos o homem do Calvário, você se afasta. Exalta o homem do Calvário e se afasta, e deixa que o Espírito fará a obra. Você já se encontrou com o homem do Calvário? Ele é real para você? Ele tem falado com você? Tem, né? Você está aqui hoje porque Ele tem falado com você. Fale com Ele também. Não perca uma única chance de falar com Ele. E nunca perca uma chance de que Ele fale com você. E Ele quer fazer em nossa vida o mesmo milagre que fez na vida de Nicodemos. Quer permitir que ele passe pelo novo nascimento. Nasça do Espírito,
nasça da água. Talvez aqui alguém já passou pelos 2 nascimentos. Talvez você passou por um nascimento. Talvez você não passou por nenhum deles ainda. Saiba que Deus ama você. E o Espírito está trabalhando 24 horas por dia para colocar você no céu. Por isso, nunca resista à voz do Espírito. Nunca resista ao chamado dele. Nunca resista quando ele falar, vem. Quando ele falar, se entrega. Nunca resista. E quanto mais você ouve o Espírito, mais clara será a voz dele na sua consciência. Quanto mais perto de Cristo, mais alta será a sua voz ouvida. Por isso que nessa noite, eu e você, aprendamos com o Mestre, lá no Monte das Oliveiras, junto com o Mestre de Israel, Nicodemo, a essência da salvação. E a essência é deixar que esse Espírito faça em nosso coração a obra que Ele tanto deseja. E quando isso acontecer, os milagres serão vistos. E nós estaremos preparados para um dia recebermos a Ele em glória e majestade.